noite, trocando ideias direto de Cachoeira Paulista, sempre aqui nessa disposição, nessa alegria de estar com vocês, de responder a sua pergunta, né, de fazer você conhecer um pouco mais a igreja, aquilo que a gente pode trabalhar, né, aquilo que a gente pode ajudar, nós estamos à disposição. Então, é sempre uma alegria estar com você e contar com a sua participação, porque você sabe que o programa, sem vocês, ele não acontece. A pergunta tem que vir daí. Comigo aqui as minhas irmãs de comunidade, né? Mais uma vez a bancada feminina aqui. Ivana, bem-vinda. Boa noite, Carla. Boa noite você que acompanha a TV Canção Nova, Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui, bancada, como a Carla disse, feminina, para responder as suas perguntas. Por isso, participe, porque sem você a gente não faz nada. Não. Então, pode fazer A sua gente vai questão. ficar tricotando aqui, né? Ai, eu ia trazer mesmo, mas a Bia está aqui hoje, então acho que vai render bastante. E a Fabiana Zambuja, que já esteve aqui algumas vezes, né? E o povo gosta tanto que está aí voltando. A Fabiana, que é especialista em educação afetiva sexual para crianças, adolescentes e jovens. Essa noite vai ser maravilhosa, porque nós vamos estar aqui, além de estar respondendo as perguntas, né? Vamos falar da adolescência. Você lembra quando você era adolescente? Chagas abertas. Chagas abertas, coração ferido. Eu esqueci já, gente. Já- eu sei que eu dei muito trabalho. Ah, então. É então. igual quando os dentes nascem, a gente não lembra muito. Adolescência, a gente não lembra também. A dor do parto, né? Ela dói, mas a gente não lembra, ela passa. Aí está aí. Muito bem-vindas. Obrigada, Carla. Né? E a gente sempre se unindo às famílias, né? Aos pais que também já sofrem, porque quando fala em filho adolescente, às vezes já começam com, né, com as piadas, os pais já vão, como diz o Cleto, virando um ouriço. Mas passa, viu, gente? Passa, mas a gente está unido aí a vocês, naquilo que a gente puder ajudar. Manda aí a sua pergunta que a gente vai... Nossa, já tem pergunta ali Já no tem plasma. pergunta. Que a gente vai trabalhando aí através da nossa adolescência, chegando à maturidade. Vamos lá. Bia, o que caracteriza uma adolescência ou a adolescência? A adolescência, né? Vários fatores caracterizam a adolescência, né? A começar os fatores biológicos, né? Porque a mudança é muito brusca, né? Que a gente até perguntou aqui, quem nunca lembrou da adolescência vai lembrar, no caso dos meninos, né? Aquela voz que fica, ora... né? Então, a gente tem uma mudança corporal muito nítida, né? No caso das meninas, os brotos mamários, né, começam a nascer, os pelos, né, que não existiam em algumas áreas do corpo, começam a acontecer. Então, é uma fase de mudanças, mudanças no corpo, mudanças também a nível afetivo, emocional, mudanças a nível social, intelectual e também espiritual. Então, é uma fase de transição que todos nós passamos, né? Quem não passou vai passar e quem já passou pode muito bem se lembrar. Então, essa fase de mudança, Carla. Tem uma data, Um período, idade, né? a ideia específica? Sim, a Organização Mundial da Saúde preconiza aí de 10 a 20 anos, né? Inclusive, a gente tem estudos na psiquiatria, por exemplo, na psicologia, que se chamam fenômeno de adolescência tardia, que são pessoas de 40, 45 anos que ainda têm aí algumas características. Não sei se você conhece alguém. Pula, a pergunta é deles, né? É. Então, mas a preconização é de 10 a 20 anos, né? Variável, né? Nessa idade. Interessante. Interessante. Ó, vamos lá. Mas é porque realmente o lógico seria isso, né? Quando a gente começa a observar as mudanças, se é um período de mudança, é esse mesmo, Exato. né? Nessa idade que Inclusive, tudo... Né, Ivana? A Ivana também tem esse conhecimento, até a nível da neurociência, né, Ivana? Que é o amadurecimento de algumas áreas do cérebro hoje em dia, a partir dos 21, né? Uma vez a gente estava... É onde a gente estava discutindo, mesmo até os 24, né, Bia? Exato. O hipotálamo frontal Frontal. só se fecha mesmo, só se conclui o desenvolvimento dele, vamos dizer assim, há cerca dos 24 anos. Então, e hoje, isso a gente está falando fisicamente, mas hoje a adolescência muitas vezes começa mais cedo, Sim. por causa de uma hiper sexualização e estimulação, e termina muito tarde também
por causa também de fatores sociais, psicológicos, que atrasam também essa adolescência. Muito bom. Então, vamos lá. Preparamos para a Para essa adolescência. fase. Por que as emoções ficam tão intensas nessa fase? Isso aí, a Ivana trouxe exatamente essa, porque quando a gente fala, né, do sistema do córtex frontal, né, com o sistema límbico, que é o sistema das emoções ali no cérebro. Então não existe ainda uma integração da razão com a emoção. Entendeu? Não integrou não dá essa integração. Então você fala com a sua filha de 13 anos, filha, então, bom dia. Bom dia nada. É só para você. É bom dia para você, porque para mim tá péssimo, né? Então, esse sistema, e se a mãe também, né, não for uma adulta, né, que tem essa já integração da razão com a emoção, aí a gente vai ter ali Já começa o dia maravilhoso. Um dia bem intenso, assim, né, bem intenso. Então, é justamente por conta dessa integração que eles vão vivendo, é lógico, ao longo do tempo, para integrar o sistema límbico com a parte da razão. É óbvio que também existe falta de educação, né, também, né? Não dá para jogar tudo na adolescência. Nós não vamos agora ficar justificando a vida, né? Então, assim, é importante você, como educador, como professor, como pai, como mãe, como tio, como padrinho que seja, entender a fase, né, para poder melhor ali acolher essa fase. No entanto, não se justifica tudo com essa fase, né? Porque às vezes é uma falta de educação, ou aquele adolescente está pedindo socorro, né? Geralmente as emoções muito intensas deles é um pedido de socorro, de ajuda. E aí o adulto precisa interpretar isso, porque se ele for ferro e fogo, aí as coisas vão se complicar. Porque os adolescentes, eles se acham, né? Eles acham que eles são já maduros, né? Justamente por quê? Porque eles estão com uma pergunta interior muito intensa, que é: quem sou eu? Então ele olha ali e fala: eu já não sou mais um criança. Aí ele olha para lá e fala: mas eu também não sou adulto. Então, quem sou eu? Então, essa pergunta que é interior, é dentro, ele se faz. Achar seu lugar no mundo. Isso, esse posicionamento existencial, onde ele está, então ele fica assim, né? Então ele às vezes pode passar por essa maturidade, se acham, né, que eles são maduros, mas é uma forma de dizer assim: eu estou existindo. Então você precisa ter essa noção, né, esse conhecimento. Por isso o programa, inclusive, eu acho que está trazendo essa pauta, Carla, porque de fato é uma fase que exige de nós, como educadores, independente da área, muita aproximação, muito conselho. E eles não querem, né, conselho. Então, é diferente da infância. Então, é preciso ter muita atenção. Você viveu isso? Na minha adolescência, não. Eu penso que eu fui uma adolescente, eu pulei até essa fase da adolescência, porque eu era muito já objetivada, né? Então, eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eu já queria saber o que eu queria da minha vida. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Falei para o meu pai: eu quero começar a trabalhar. Então, acho que eu fui mais para um amadurecimento mais precoce do que para viver essa adolescência. Nem essa fase da rebeldia? Não tive. Ivana, você está com a carinha acho de que quem... minha cara não engana. Não, vai lá, Ivana, vai lá. Apesar que deve ter sido curta, porque você também entrou nova na Eu entrei comunidade. nova, mas eu acho que são essas questões de tempo também que a gente pode colocar hoje, e a gente percebe que é diferente do tempo atual, né? A gente já se colocava essas questões profundas, né? O que a gente vai fazer da nossa vida, acho que sim. já se projetava bastante no futuro, mas isso não quer dizer que as peraltices, né, da adolescência. Um dia eu lembro que, conversando com a Bia, que a gente vendo as questões hormonais, né? Que eu falei assim: Bia, parece coisa de um universo, porque a gente fez a conta, a Bia vai saber melhor do que eu, mas é como se o menino dormisse com X carga de testosterona no organismo e, lógico que não é desse jeito, a gente fala da forma lúdica, mas aperta o botãozinho e no outro dia ele tem uma carga 800 vezes X, né? Então, assim, a situação hormonal, e a gente foi tudo influenciado por isso, né? E com isso tudo, achando que a gente sabe mais que os nossos pais, eu dei muito trabalho para minha família, para minha mãe, sobretudo, né? Quando eu era adolescente, porque a gente quer conquistar o mundo, né? Mas a gente não sabe como conquistar o mundo, a gente não sabe como existir. E é terrível, vamos dizer assim, de certa forma, né? E quando a gente chega ali no momento, não na pequena adolescência, mas na grande adolescência, porque, de fato, para existir,
para a gente saber que a gente tem que se distanciar, né? E a gente dá cada paulada, cada queda com esse distanciar dos nossos pais para a gente se descobrir. Então, não é uma fase fácil. Eu estou vivendo com dois, né? Eu tenho três filhos, os dois mais velhos estão em plena adolescência e a pequena está começando. Então, É que fácil. os mais novos são sempre mais... entrando no rondo. Não é fácil, é uma idade que a gente, pai, a gente se coloca em questão todo o tempo. Exato. Para mim não tem sido fácil. A gente falava, gente, um pouquinho ali antes, o que a gente faz? A gente pega eles, põe na caixinha, esconde, deixa passar para depois abrir, mas não é assim. Não. A gente falou mais coisa mais assim séria, mas Não é tão só na assim, caixinha. fácil, né? Não. Aí a gente volta lá no Felipe Aquino, não existe solução Solução fácil fácil para para problema problemas difícil, né? difíceis. Isso é verdade, cara. Mas é gostoso também, porque eu acho que é a gente vive, maravilhoso, se a gente vive bem com eles, a gente acaba revivendo um pouco das nossas experiências e mostrando o que foi bom, o que não foi, né? Sim, sim. Mas também nada comparando, e quando eles querem ouvir, né? Porque quando não querem. Como lidar com a questão da privacidade? A adolescente adora, né? Falar que a privacidade, isso é meu. A privacidade é necessária, né, na adolescência. Eles começam a ter essa necessidade, até a questão corporal mesmo, né? Porque o menino, ele começa, né? A se descobrir. Né? A mãe tem que ir acostumando um pouco com essa ideia, assim. Ele vai tomar um banho, ele vai, mãe, vou fechar a porta, né, para tomar banho, né? Quando ele acorda, ele tem essa necessidade também dessa privacidade, justamente para esse stop de quem sou eu, sabe como? Aquele lugar que você fala. Então, eles têm essa necessidade de privacidade. O risco da privacidade é ela virar isolamento, Sim. tá? Aí aqui que tem que ter essa linha tênue, né? Porque o isolamento vai levar ele ao quê? A um fechamento, né, em si mesmo, e aí ele pode entrar em questões, inclusive também pessoais, não sociais, que vai impedir, inclusive, dele responder quem ele é. Porque para ele descobrir a identidade dele, ele só descobre isso em chave relacional, ou seja, ele precisa estar com um outro diferente dele, para que ele possa saber quem ele é. Então, a privacidade é importante, desde que ela não leve ao isolamento. Bia, como é que a gente pode fazer? Alguns pais podem estar pensando nisso também, porque é um período difícil também, porque toda a descoberta da sexualidade, né? Não só do corpo, mas eu acho que assim, porque os hormônios também estão, né, a flor da pele. Como é que os pais hoje conversam com isso, a respeito disso com os filhos? Essa pergunta é maravilhosa. Podemos deixar para o segundo bloco, né? Então tá. Vai ser longa essa discussão. Essa pergunta todo mundo me faz. Muito bem. Você Então tá foi bom, eu deixo para o uma segundo excelente bloco. apresentadora. Já, daqui a pouco eles vão fazer assim, ó. Não, Já tá acabou? quase. Falta acho que uns 2, 3 minutos, mas para a gente não cortar a resposta no verdade. meio, né? A gente continuar. Então a gente. Eu queria só, em relação a essa privacidade, né, que é uma coisa que hoje a gente tem muitos meios que levam ao isolamento, né? Eu tenho um adolescente de 16 anos e a briga lá em casa é telefone celular, o computador que ele estuda, ele trabalha no computador, precisa, isso aí não tem como. Hoje, agora, a gente tem outra coisa que isola também um pouquinho, o fone de ouvido, né? O fone que ele escuta as músicas que ele gosta, que ele está ali tendo a aula no computador, ele está escutando. E a mãe grita, Davi! Davi grita 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu acho que a gente tem que fazer combinados familiares, né? Eu acho que eu falo para ele, olha, filho, no seu quarto, quando você está tocando, quando você está escutando aula, quer fechar a porta? Ok. Mas na hora que está todo mundo dentro de casa, vamos combinar, de vez em quando, deixe sua porta aberta, porque você escuta o barulho da casa, né? O fone, quando a gente está num ambiente todo mundo junto, tira o fone, não vem com fone, né? Eu já, a de 9 anos vira minha mensageira. Eu vou lá chamar seu irmão. Mais uma vai cobrar. Vai lá chamar seu irmão para não ficar gritando, porque o grito, querendo ou não, você grita, o grito, né? Todo mundo grita. Então, eu acho que Perfeito. combinados, né?
os combinados, sempre o combinado não sai caro. Então, é uma fase complexa. Em todas as fases, em relacionamento... tem que ter o Então, combinado, tem né? que ter o combinado. Então, não E o deixa a sentido coisa, desses combinados, né? Porque ele vai ver que é um combinado que favorece a ele, favorece a família, né? favorece o crescimento, bem bacana. Então, assim, Legal. porque Mas tá para dando fazer esses sentido, combinados, para fazer esses combinados, o pai, a mãe, o educador, ele precisa estar muito centrado no adolescente. Porque se ele não tiver, dá graças a Deus que ele ficou no quarto, menos uma pessoa para eu falar. Tipo assim, é menos trabalho, tá entendendo? Então, esses combinados, eles são fruto de alguém que está interessado nesse adolescente. o cara no Em relacionamento. alguém que está interessado em se relacionar com esse adolescente. Porque quem não está, graças a Deus, que fica com esse É um fone, favor. faz um favor, meu filho, para mim, que eu não estou nem querendo ouvir mesmo sua voz. Enfim. E o adolescente sente isso, ele percebe isso, né? Claro, nós, né? Enfim. Olha, gente, o assunto está bom aqui, né? O que vocês estão achando? Tanto que já acabou o primeiro bloco, né? A gente vai ter que ir para o intervalo. Mas eu insisto com você, se está gostando, manda a sua pergunta. 12 31 86 2600, né, que é o WhatsApp. Ou você pode mandar direto no Instagram, @trocandoideiascn. Que daí a pergunta já chega e a gente já responde aqui rapidinho. Nós vamos para o intervalo e já que a gente volta. Estamos de volta aqui no programa, hoje falando sobre adolescência e outras coisas mais. O que você tiver de pergunta aí, pode mandar para a gente. Através do Instagram, @trocandoideiascn ou do 12 31 86 2600, que é o WhatsApp. Combinado, confirmado não, combinado, tá aí para você enviar a sua pergunta. Eu quero também, semana passada, eu vou incentivar, mas eu prometo que hoje eu vou fazer, viu, diretor? Me ajuda, não termina o programa logo, que eu tenho que fazer isso. Dar um alôzinho para as pessoas que estão mandando no Instagram, né? Ou contam alguma coisa, fala de onde está assistindo, de onde está acompanhando o programa. E eu quero hoje, né, cumprir com esse protocolo aí, não deixar ninguém para trás. Certo? Vamos lá, dona Fabiana. Nós vamos voltar na perguntinha dos pais? Claro. Então, vamos começar com ela. Aliás, botaram lá, acho que alguém do Instagram já reforçou sua pergunta. Lá, Gisele, do Instagram. Ela diz, quando e como conversar sobre sexo com os nossos filhos? Foi um pouco que você perguntou, né? Assim, em outras palavras, né? Me parece ser. Bom, quando conversar, quando ele perguntar, né? De preferência. Isso seria o mais... propício e natural, porque quando ele perguntar, significa que a relação entre você como mãe e pai com seus filhos é uma relação em que ele tem confiança em você, sabe que pode perguntar, sabe que você vai ouvir a pergunta dele e vai responder. Então, quando ele perguntar, né, algo sobre essa temática. Se ele não perguntar, né, e você vê a necessidade de provocar uma conversa sobre algum tema sobre sexualidade, que está na atualidade, que saiu no jornal, que está no Instagram, que está nas redes sociais bombando, enfim, provoque a conversa, né, para ver o que ele pensa, como ele pensa, e ali é uma oportunidade maravilhosa de educação. Né? É a matéria-prima que você tem ali para poder conversar. Então, são essas duas opções aí. Não tem uma idade também certa? É a idade certa, porque uma criança, ela não acorda perguntando quem ela é, né? Uma criança acorda querendo brincar. Uma criança não acorda de manhã, será que eu vou ser astronauta ou vou ser bombeiro? Não, ela acorda querendo brincar. Então, não vamos antecipar as nossas neuroses, psicoses, ansiedades, medos para a infância de algo que a pessoa não está nem ligada na paçoca, como a gente costuma falar, né? Então, não pode antecipar, mas também não pode postergar. É igual fazer bolo, tem que estar no timing. Para estar no timing, você tem que estar ali, rente, né? Como a gente fala na educação, porque não tem como eu dizer uma idade, imagina, ainda mais numa televisão, em que as realidades familiares, sociais no Brasil inteiro são do Acre ao Rio Grande do Sul, né? São realidades muito diferentes, mas tenha esse olhar para você saber nem antecipar
e nem deixar passar. Esse time quem tem? Você. Né? Só lembrando de uma coisa, que a gente pode falar do amor às nossas crianças muito cedo. Escuta isso aqui, isso que a Bia falou, está certíssimo. Mas exemplo, mamãe, de onde eu vim? Eu não vou falar que veio da cegonha. É isso que eu ia perguntar. Né? Eu não vou falar. Os franceses falam que as crianças nascem dos repolhos. Isso é um absurdo, né? Assim, encontrei numa flor. Não, a gente fala, você veio de um amor muito grande do pai e da mãe. A criança precisa disso aquela hora. Tem um videozinho que eu e a Bia uma vez mostrou, que era uma criança que estava com a mãe e ela estava ali com um litro de azeite na frente dela. Ela olha para a mãe e pergunta, mãe, o que é virgem? Aí a mãe se perde todinha e responde, dá aquela resposta. E aí, eu só queria saber porque aqui está escrito extra virgem. Então, a gente também entender onde é que você escutou isso, né? Entender por que a criança está perguntando. Exato. Porque muitas vezes a criança está ali, ó, extra virgem, ela não está perguntando outra coisa, eu não sei disso. Mas, como a Bia falou, não postergar. Por quê? É melhor uma verdade contada por mim do que uma mentira aprendida na rua. Exato. E a gente não pode postergar em falar do amor para as crianças, de um jeito adaptado para a idade, que corresponda àquilo que a criança, o mundo imaginário dela, da beleza dela. Isso não vai tirar a pureza da criança de jeito nenhum. Mas, sobretudo, aí eu falo também nisso. Se você vê um desenho animado, se você vê hoje, está na moda agora, principalmente no mundo pré-adolescente, como sempre teve, né? Mas agora tá as coreanazinhas que dançam naqueles grupos assim, que eu esqueci K-pop. K-pop. Se você olhar aquilo, na minha época era a dança da boquinha da garrafa, que sexualiza o adolescente, que sexualiza a criança. Eu fui mostrando para minha filha de 13 anos, você não está vendo que ela está como ela está dançando? Você acha que o jeito que ela está balançando o corpo dela, como ela está querendo atrair o olhar, não é um jeito muito sensual, muito sexualizado para uma menina de 14 anos, que tinha uma criança de 14 anos que estava nesse universo. E ela não conseguia ver, né? E ali a gente vê um adiantamento de uma coisa que não precisa. Desnecessário. Por isso que a gente tem que estar junto com eles, sabe? Caminhar junto, se interessar, pais. Tem horas que é chato. Não, criar filho dá trabalho. Mas tem que se interessar, gente. E é o resto da vida, né? Não vai passar, As coreaninhas cantando uma língua que eu não entendo nada. Você olhar e ficar... Nem precisava, né? Porque a língua... Você se corpo sujeitar já a isso. diz, né? Mas minha filha tem coisa tão melhor, mas é descer e caminhar com ele. Jesus desceu com os discípulos de Emaús e perguntar do que vocês estão conversando. E ali se colocar no meio para entender, porque se a gente não descer, não tem como. Não tem como. Não. Então, existe hoje muita gente que busca, né, uma educação no medo, né? Então, de criar uma bolha, né? Então, isso é muito perigoso, porque isso não vai ajudar esse adolescente, inclusive, a se posicionar futuramente, né? Uma covardia. E às vezes acaba ouvindo como na escola de não outra, tem- aí isso a não curiosidade aumenta, Exato, vai exato. aprender da maneira Isso é que mu- não é correta, isso. né? Então- Essa questão do azeite que você falou, eu vi um vídeo uma vez, uma criança também preenchendo alguma coisa da escola, era uma ficha na escola, preenchendo, aí ia perguntando para a mãe, aí de repente parou, perguntou para a mãe, o que é o sexo? Masculino. Aí a mãe deu aquela aula, né? Fora da sexo, casinha. primeiro assustou, depois deu aquela aula, aí acabou de falar e a criança falou assim, tá, mas é feminino ou masculino? Só isso que eu queria saber. Então, às vezes, é isso, a gente ter esse time Sensibilidade, né? para ajudar os adolescentes. Vamos lá, a adolescência vem com o desejo de independência. Como impor limites a essa independência? A Juliana também via Muito Instagram. bem, Juliana. Primeiro dizendo para ele que isso não existe uma independência. Nós somos seres dependentes. Então, aqui tem um monte de jeito de fazer isso. Eu daria, né, várias aulas para eles, né, várias situações concretas, né? Então,
para a gente estar fazendo esse programa de televisão, nós dependemos do diretor, nós dependemos da produção, nós dependemos do câmera, nós dependemos do sistema, nós dependemos do sócio, né? E para você entrar no avião, você depende do piloto, você depende do avião. Então, essa independência absoluta, ela é surreal. Então, somos dependentes uns dos outros. Então, isso vai favorecer o seu filho, porque ele entender isso, que é isso que eu estou dizendo, é uma coisa bem óbvia, né? Porém, a sociedade faz uma falsa ilusão que parece que a gente é, né? Mas não é. Você vive uma autonomia, sim, mas sempre na dependência de alguém. Faz as duas correlações, né? Que você vive uma autonomia ou também que tem pais que deixam numa prisão, né? Exato. Aí fecha um pouco completo. Porque eles têm que ter autonomia, né? O adolescente, ele não é seu filho, ele não é, sua filha não vai ser outra Juliana, não sei se é você, nunca vou dar esse exemplo, né? Graças a Deus, basta você de Juliana no mundo, né? Então, ele vai precisar existir, ter uma autonomia. Essa autonomia não pode estar ligada à independência. É uma autonomia, sim, porque, né, nós somos autônomos, ter a vida nas mãos, tomar pequenas decisões, os adolescentes precisam ter pequenas decisões. Isso aqui você pode decidir, até agora isso aqui não, mas sempre na dependência. Sim. Né? E eu, voltando aqui nessa pergunta, eu tento sempre, nesse quesito de independência, né, porque eles querem, né, já fica as coisas prontas. Aí a gente, calma aí, dá 3 passos atrás, né, e tá bom. É próprio do independente assumir as consequências. Então, a gente vai mostrando também para eles que essa independência, ela não vem sem um preço, porque toda liberdade e toda escolha existe uma consequência, existe algo que vem com ela, você deixa de fazer algo para ter algo, né? Eu gosto muito de falar para eles, né? Para fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer um monte de coisa que não gosta. A vida é assim. Para fazer o que a gente quer, a gente precisa fazer um monte de coisa que a gente não quer. Então, você quer sair, quer brincar? A sua cama tem que estar pronta. Você só sai. Eu já combinei com um deles, que eu não vou falar o nome. O celular não fica na mão se eu dar uma passada no quarto e se eu ver que o quarto não está arrumado antes de ir para a escola. Não tem celular, você não teve tempo para organizar a cama. Eu acho que tudo tem que ser bem combinado. E o adolescente precisa de limite. Precisa. Isso que é o mais legal. Então, o pai, a mãe, você fala assim, eles necessitam de limites, inclusive para o crescimento deles como pessoa. É necessário. Então, isso que a Ivana está dizendo é interessante. Eu tenho uma dinâmica que eu faço com os professores, né, que eu falo os 3 Cs, né? Comunicação, clareza, confiança. Então, eles precisam se comunicar. Entendeu? Eles precisam comunicar, se eles vão fazer alguma coisa. A gente quer fazer um piquenique, a gente quer ir, não sei. Tem que falar antes. Você tem que ensinar eles a comunicar, porque se comunicar, eles vão ter que pedir. Para fazer um rodízio de pizza, para fazer um lanche, e o hambúrguer, quem vai comprar? Vai ser na casa de quem? Entendeu? Enfim, ali você tem uma comunicação que a própria comunicação daquilo que ele está tendo ideia vai ensinar ele a ver o quê? Limites. Clareza, sem mentira, né? Geralmente, quando você está na independência, você começa a fazer subterfúgio para você mentir, não ser claro e fazer ali a tua vontade e não se colocar submisso, né? E isso vai gerar o quê? Confiança, né? Confiança neles. E eles também vão ter autoconfiança. E é tão gostoso nisso, né? Quando a gente tem muito gostoso. Um relacionamento com os nossos adolescentes baseado na confiança. Maravilhoso, É muito bom. E é muito bom. Bom para nós e bom para eles, né? Por que os adolescentes estão tão deprimidos hoje em dia e fazem mutilação? Que dor é essa? Jane, também do Instagram. Oi, Jane. Obrigada. Tem adolescente deprimido, tem adolescente muito feliz também, né? Tem. Assim, então, a gente vê que existe, né, esse quadro de adolescentes que vivem, né, essa questão da mutilação. Dizer para você que dor é essa, eu não tenho coragem de dizer qual seria a dor que leva, né? São muitas dores. Né? Eu diria que elas podem ser provenientes muito do contexto familiar, eu diria em primeiro lugar, né? Acho que a família, o pai, a mãe, as relações ali com a família, né? Pode trazer muitas dores nesse sentido.
a cobrança da sociedade, né, de exigir, às vezes, coisas que eles ainda não conseguem responder. O uso, às vezes, a dependência química, né? Sim. As dependências, né, vão também levando, é um ciclo vicioso, né, que podem também gerar essa dor que leva eles aí à mutilação. Então, são assim, é algo multifatorial. É. E aí a gente entra também nessa questão, eu acho, um pouco do que a gente falou em outra pergunta, da questão do isolamento, né? Sim. Então, porque hoje essa questão das redes sociais em isolamento que acabam... graças a Deus eu nunca vi algo assim, né? Um grupo que fale, né? Que vá combinando e incentivando os jovens, mas a gente sabe que existe a automutilação, né? Então, também de estar atento a isso aos filhos, né? Sim, Nessa questão sim. do isolamento e do tempo de celular, de às vezes internet e tudo essa mais. mutilação também vem de muitas vezes de culpas, né? Coisas que eles fizeram que eles não, né? Que eles se arrependem, não sabem como lidar. A ansiedade, né, Eviana? Você pode até falar um pouco daquele livro que você tem lido, né? Da geração ansiosa, né? Então, essa ansiedade que vai gerando esse conflito, Sim. né? Muito grande na vida deles. Tem 2 livros que eu gostaria de sugerir. Aham. Esse livro que a Bia acabou de falar, Geração Ansiosa, e tem um outro que eu estou lendo agora, que é Geração em Colapso, que é a crise da autoridade dos pais. Então, a gente vive um momento, um momento geracional bem complexo. Nesse livro, Geração Ansiosa, o autor, que é um psicólogo social, ele fala que a gente teve uma grande configuração na nossa sociedade. Se eu não me engano, ele coloca a data de 2010 a 2012. E ele diz o quê? Que a gente saiu da fase do brincar para as crianças para a fase do celular. A Bia aqui, que é educadora, se eu estou enganada, ela me corrija. Mas essa fase criança, adolescência, né? A adolescência já começa um pouco para a abstração, mas é a idade do concreto. Né? A gente precisa fazer as nossas crianças viverem na concretude. É tão sério isso que as grandes pedagogias que funcionam, até em matemática, que é tão abstrato, né? São pedagogias que passam pelo concreto. A criança pega 2 objetos e põe mais 2 objetos e entende que 2 mais 2 é 4. Então, precisa de concretude. E com essa reconfiguração que existiu, que é o quê? A chegada do smartphone com câmera frontal. E junto com ela, o Instagram. Então, a gente sai da fase do brincar, do se relacionar com pessoas para a gente se isolar, a gente se relacionar com o mundo virtual e a gente deixar de brincar. Vamos lá, você brincou até que idade? Eu fiz uma vez uma questão para os jovens que entraram na comunidade, que estão entrando na comunidade, e comparando com a minha infância, né? Minha infância, minha adolescência, porque eu brinquei na rua por muito tempo. Eu pedi assim, levantem a mão quem brincou todos os dias de pega-pega na rua. 1 ou 2 levantaram a mão. Quem brincou todo dia de bandeirinha? Ninguém levantou a mão. As brincadeiras regulam a criança, porque quando a gente brinca e sem supervisão de adulto, hoje o adulto supervisa a brincadeira da criança. A gente tinha que criar a lei, a gente tinha que se resolver e se chegava em casa, tivesse apanhado na rua, apanhava do pai e da mãe. Exatamente. Mas existia um sistema social, então a gente aprendia a se relacionar. Então, aí eu perguntei para eles, quem na sua adolescência trocava mensagem só por Instagram e celular? Todos levantavam a mão. Falei, como é que a gente aprende a se resolver, pedir desculpa, se relacionar, empurrar? Porque quando você brinca de esconde-esconde, você tem contato físico, você empurra. Uma vez o educador falou para mim assim, Ivana, as crianças hoje não sabem brincar de pega-pega, porque elas não têm noção de espaço física. Então, assim, a gente precisa dar concretude às nossas crianças. A gente precisa. Está mandando cortar aqui já, né? Precisa. E isso, querendo ou não, leva a menos ansiedade. Sem dúvida leva a menos ansiedade, sem dúvida coloca a criança bem no corpo dela e bem na vida dela. Porque a ansiedade é você querer viver o futuro, né? É.
Então, a depressão você fica para trás, quer viver o passado, já passou. Você fica naquele passado toda a vida. A ansiedade, você quer viver o futuro, que não existe. Então, quando você traz para o concreto, vamos ver o quê? O hoje. Hoje. Isso em tudo, em tudo. Esse É final de verdade. semana, Cleto e eu estávamos no encontro para casais em Londrina, que na verdade é de uma pastoral, mas, gente, precisa ter esse combinado, precisa estar ali junto e a gente, enfim, relacionamento dá trabalho, seja ele no casal, seja ele com os filhos, seja ele no trabalho, mas é muito bom, gente. Eu vou embora porque ele já subiu o BG, o diretor, tá mandando eu embora, mas é rapidinho, a gente já volta Um pro último bloco ainda, bloco. né? Ainda não Ah, eu não, pensei que tinha mandou acabado. embora. Não, é pro último bloco. Estamos de volta aqui, não vou nem enrolar muito agora na abertura para a gente correr, porque o diretor está pipocando, pergunta aqui. Então, vamos lá. Como ajudar um jovem que diz, não sinto mais Deus? Graziele, através do Instagram. Graziele, é uma boa pergunta e eu acho que você entendeu que o jovem vive esse distanciamento até na experiência com Deus que os pais fazem, né? Então, não tenha medo mesmo dessa pergunta. Por quê? Porque agora ele precisa fazer a relação dele com Deus, é ele que precisa encontrar. Então, a melhor coisa, como mãe, a gente reza, acompanha, oferece a esse filho momentos, encontros, não tenha medo de, se você tem uma sensibilidade carismática, de oferecer a seu filho um encontro, talvez, numa outra sensibilidade dentro da nossa fé católica, sabe? Porque a alma dele, muitas vezes, a experiência que ele vai fazer com Deus vai ser completamente diferente, né? Eu vejo tantos testemunhos de adolescentes que encontram Deus numa atividade social dentro da igreja, numa ajuda que ele faz com outra pessoa, numa atividade mais lúdica, mais jovem, pastoral da juventude. Então, não tenha medo, porque ele vai precisar disso mesmo. Ele precisa. Sim. Porque também sentir Deus, às vezes a gente passa também por essa aridez, não sinto Deus, mas eu sei que Ele está ali. É também um exercício também de fé que é bem difícil. Como orientar minha filha de 18 anos que só quer usar roupas curtas? Aí. Se você descobrir, você me avisa. Cláudia, no Instagram. Essa daí vale ouro! Eu não cheguei nessa fase ainda. Essa daí vale ouro. 18 anos, que delícia, Mas você usava? Você gostava? Eu de roupa gostava. curta? Eu gostava. Essa coisa de roupa curta, assim, tem aquela coisa de, tipo, é piriguete, né? Vai ser prostituta, uma coisa profissional de sexo, uma coisa assim, tem um estereótipo aí, né? Tem. Primeiro, se é sua filha, primeira coisa, se fosse minha filha, perguntar, minha filha, como é que é? O que é essa roupa? Por que você gosta de botar esse short tão curto, essa blusa tão decotada, né? Entender o propósito dessa roupa, né? Segundo, em que ambientes, né, ela vai estar usando essa, né? Porque às vezes você está numa situação em casa, sei lá, não sei que ambiente que ela está usando esse tipo de roupa, né? Ensinar também a questão de como um homem olha uma mulher, né, essa coisa legal, é uma ótima oportunidade de você orientar a sua filha. Aliás, o seu marido falar com ela sobre isso, eu acho que seria uma ótima. Né? Vindo de pai tem mais peça para o seu marido conversar com ela, vai ser show de bola. Fala, meu amor, pelo amor de Deus, vai lá dizer a ela como é que acontece, né? E o seu marido vai falar para ela, entendeu? Acho que vai ser legal. Seriam essas dicas. É uma excelente mesmo, excelente. porque o pai com a experiência de homem... Vai dar uma boa olhar de instrução para ela, amor, né? Próximo. Ó, nós fomos rápidos, você disse. Cadê, diretor? Cadê? Se demorar, eu vou fazer participação. Ah lá. Opa, Ai, puxou pulou a duas outra. ainda. Como podemos motivar a nossa juventude ao processo de aprendizado? É o Leandro, também através do Instagram. Entendeu? Pergunta? Não entendi. Eu acho que principalmente deve ser voltada de fato A educação, a né? educação. É querer estudar? Eu acho que sim. tá. A formação, né? Acho que no estilo de formação Deve ser até mais isso, acadêmica, né? alguma coisa assim. A gente sabe que essa é uma fase de muitas descobertas. Né? Eu tenho um meu adolescente de 16 anos que eu percebo muito assim, ele quer conhecer o mundo e ele quer
se capacitar, né? E lógico, ele não quer se capacitar naquilo que é a primeira, vamos dizer assim, obrigação dele, que seria os estudos ali acadêmicos, da escola, né? Ele está no primeiro ano do ensino médio. Então, ele está se testando. Então, quando ele se testa, ele vai ali, porque ele gosta de tocar, ele toca, ele vai ali e está aprendendo computador, mexer ali em programação, e ele mexe um pouco mais. E eu sempre tenho que estar puxando ele para cima. Davi Ângelo, você precisa estar aqui com o pezinho no chão, porque ele sobe, né? É próprio do temperamento e da personalidade dele, ele dá uma viajada. Então, colocar esse jovem com os pés no chão. Eu acho que a gente tem que conversar bastante. Hoje mesmo, antes de vir para cá, na mesa com o pai, ficou eu, ele e o pai. A gente teve uma boa conversa, né? Eles não têm noção mesmo da realidade e eles não estão fazendo por maldade. Então, confrontar a realidade, mostrar para eles, nessas conversas que a gente tem. A gente não pode ter medo de conversar, não pode ter medo de marcar conversas, sabe? Vamos agora nós três conversar, aproveitar enquanto os outros, talvez menores, não estão perto, ou se dar momentos de conversa, mostrar para eles as realidades. Eu posso dizer para você que eu acho, né, que não tem botão mágico que aperta, né, Bia? Porque isso muito vai do temperamento, da linha do jovem ali, né? Essa questão da motivação, a Ivana já trouxe algo muito concreto, motivar a partir da realidade, né? Se você não quer ser a Gisele Bündchen, não vou ser a Gisele Bündchen, por mais motivada que eu esteja, né? Porque eu sou morena, tenho 1,55. Então, motivar a partir da realidade. Segundo, existem motivações boas e motivações ruins. Então, às vezes, você é motivado por coisas que não são lícitas e boas. E a melhor motivação para qualquer pessoa é uma outra pessoa, é você. Que você seja uma melhor motivação para o seu filho, a sua forma de viver, a sua forma de se realizar, a sua forma de fazer as coisas. Então, a melhor motivação para alguém é outro alguém, né? Alguém que esteja fazendo a vida valer a pena. Sim. E eu acho que tem muito também essa questão da gente não impor aos nossos filhos o tipo de formação. Porque eu sonho que você seja médico. Aí não. Né? Meu sonho é que você siga a carreira militar. É o seu sonho. Se você não foi atrás, é problema seu. Né? O do seu filho pode ser outro. Não. Pode. Eu lembro que todo mundo tem uma história dessa. Em Brasília, assim, a gente era criança mesmo, e o sonho dele era fazer vestibular para lixeiro. Olha que interessante. Ele queria ser lixeiro, não tem vestibular para lixeiro. Então, mas o sonho dele era ser lixeiro. Né? Eu vou dizer que está errado, é o sonho, né? E ele queria fazer vestibular, ele queria estudar para ser lixeiro. Então, é isso, mas a gente tem que respeitar isso também e não transferir os nossos sonhos para os nossos filhos, que talvez isso também desmotive, às vezes, um pouco. Ou, às vezes, eles fazem, né? Eu acompanho muitos adolescentes, né? Atendo adolescentes jovens, e eles até acabam fazendo. Tem uns que fazem. Meu pai queria que eu fizesse veterinária, eu acabei fazendo. Hoje ele é psicólogo, legal, entendeu? Mas ele fez a veterinária ali, né? Tem uns que até fazem o negócio para poder ficar ali. Bem isso, Mas beleza. Como lidar com a ansiedade na adolescência? Essa é o Gustavo. A gente tem que entender aí o que seria essa ansiedade aí. Se seria uma ansiedade que, né? Porque a ansiedade, ela surge e vamos só entender. Gente, a ansiedade é um elemento normal. Sim. É normal. Diante do perigo, a gente fica ansioso. Diante de algo eminente que tem que acontecer, onde a gente tem que se preparar, a gente tem que ver a saída, a gente tem que se organizar, né? Para entender como é que a gente vai sair daquela situação, a gente fica ansioso. Né? Muitas vezes a gente tem até aquele coração que bate rápido, a gente sua gelado, né? Quem não ficou ansioso diante de um amor, de uma prova, o Enem, que está aí, né? Então, a gente tem que entender que isso é normal na vida da pessoa. Mas quando é que isso se torna algo que é perigoso? Quando isso é uma recorrente, né? Quando isso já vai criar uma dificuldade, um handicap, né? uma dificuldade ali cotidiana na vida do adolescente. Então, aí a gente tem que ter atenção. Né? Como a gente tem falado, nunca se esqueça, tem que ser um cotidiano na nossa vida, mesmo que tenha momentos difíceis, esse espaço de palavra.
eu percebo assim que na adolescência a gente tem que andar com eles, mas andar 2 passos atrás, muitas vezes, sabe? Então, assim, ter paciência no escutar, ter paciência no entender, acompanhar o adolescente. E, repito, traga esse jovem para a concretude. Nesse outro livro que eu estou lendo, que se chama Geração Colapsada, fala-se muito da crise de autoridade dos pais. A gente também, com esse medo muito de fazer mal, de respeitar muito a privacidade, ela tem seu lugar, é importante. A gente deu 20 passos atrás, né? E é como se fosse até um descrédito dos pais em relação aos seus filhos. Não, você tem uma autoridade espiritual que Deus te deu sobre essa criança. Você tem uma autoridade própria da maternidade e da paternidade, e acredite nela. Eu lembro uma vez que uma fundadora de uma comunidade muito querida, Emi Nogueira, falou para mim, falou para uma amiga que falou para mim, confie no seu instinto materno, sabe aquele negocinho que acende, né? Lógico, a gente também se colocar questões, mas confiar nesse instinto materno que faz a gente estar perto ali do adolescente, né? E trazer esse jovem por concreto, porque ali ele já vai ter o coraçãozinho dele que já vai se acalmando, entrando num compasso. Ai, gente, lembro sempre, dá trabalho, mas é muito bom. Minha filha de 12 anos só grita e me trata mal. Ela é filha do coração. Não sei se isso tem a ver com a rebeldia. O que pode me aconselhar? É a Sueli. Só grita e me trata mal. 12 anos. 12 anos, Sueli. O que eu teria que te perguntar, não te responder, na verdade, né? Perguntar se de fato ela já está na fase da puberdade, né? Se você percebe nela já algumas mudanças físicas. Por exemplo, a primeira, se ela já usa desodorante, já tem odor axilar, né? Como a gente fala. Se ela já entrou nessa transição, porque essa transição ela também mexe com o sistema límbico, como a gente falou, que pode, né, fazer com que ela comece a ter um comportamento diferente do que você estava acostumada, que é uma outra pergunta que eu faria. Ela sempre foi assim? Ou ela antes não era assim? Você percebe que agora ela está assim, né? A questão de ser filha do coração, eu não associaria, né, a isso, porque ela é filha do coração, como você disse, né? É sua filha, então isso não estaria associado a ela estar fazendo esse tipo de comportamento. Então você teria que ver o que está por trás desse comportamento aí no dia a dia com ela, a escuta dela, né? Como ela fala, o que você também responde a ela, como você pergunta. Então eu teria mais perguntas para você do que uma resposta. Porque fica muito genérico, né? Sim. A Graziele pergunta como ensinar um adolescente a lidar com as rejeições e críticas sem se fechar. Nossa, isso aí tem que ensinar para muito adulto também, né? Muito adulto adolescente aí, porque o negócio está complicado. Eu posso dar um testemunho. A conversa de hoje à noite com o nosso adolescente. Ele está numa fase onde se desentendeu com o tal grande amigo dele. E isso para o meu menino de 16 anos e para todos os adolescentes é muito importante. Sim. É mais importante os amigos que nós, pais. Vamos combinar, né? Então, isso teve um peso para o Davi hoje. E a gente estava conversando e ali ele se sente, né? Conversando, ele falou assim, não, eu quero ser o melhor. Aí a gente perguntou, mas você quer ser o melhor por quê? Aí ele falou, quero ser o melhor por isso. Eu não vou falar, né? Mas aí a gente falou assim, e vale a pena ser melhor por causa disso? Aí ele mesmo falou, não vale a pena, não vale a pena. Né? Então, você tem que fazer porque você gosta, você tem que fazer porque você é capaz, você tem que fazer não para ser o melhor do que, né? Então, olha só o tipo da conversa. A gente muitas vezes a gente tem que fazer eles falarem. E naquilo que você faz ele falar, ele mesmo vai dando a resposta. Né? E o legal é isso. Ele dá a resposta e ali você contribui para o adolescente ele se encontrar. Não é fácil, porque é uma idade, né, Bia, de crescimento desproporcional. Para a menina... E vamos para nós somos malvadas nessa fase, né? As mulheres, a gente vê isso no Instagram, é um dado, viu?
as pessoas mais malvadas em comentários, em críticas, São mulheres. em ofensas, são a mulher no Instagram. Então, nesse momento da adolescência, é bem complexo Peso das palavras. as palavras, né? É. Então, a gente tem que ser em casa aqueles que sustentam os nossos filhos e se precisar, não tenha medo. Não é porque é adolescente que não precisa de um psicólogo, que não Sim. precisa ser acompanhado, uma terapia. Acabou. Acabou? Aqui é uma guerra também, né? Porque a produção faz assim, olha, vai lá olhar outra pergunta, aí o diretor já muda, já faz assim. Ou seja, nosso tempo acabou, gente. Nossa, gente, Sempre. passou demais. Eu vou, antes, eu prometia Vai lá, vai que lá. eu vou agradecer as participações, né? Então, eu quero agradecer a Rosa do Rio Grande do Sul, a Eloíde, a Roseli, que é de Santa Catarina, deve ser Cláudia, será que é Calm Dias? Mas agradecer também pela participação e por todos vocês que não foram nomeados aqui, mas que hoje estiveram conosco aqui no Trocando Ideias. Quero mandar o meu abraço especial hoje para Londrina, no Paraná, todas as pessoas que nós estivemos esses dias que estivemos em Londrina, né, e dizer que é uma alegria, porque também é uma missão para nós, as três aqui também são dessa linha de relacionamento, casais, nós estamos ali sempre também, né, lutando por isso, porque é uma das missões nossas, são as famílias, né? Nós vamos até o fim lutando por isso. Então, Deus abençoe vocês. Obrigada, Bia, mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Ivana, Eu que seguimos. agradeço estar aqui com essa mesa fantástica, essas irmãs maravilhosas. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, aí, direto de Cachoeira Paulista, aguardando vocês. Se você já tem uma pergunta para fazer, já mande durante a semana para o Trocando Ideias, né? Que a gente já vai aí guardando e já começa o programa fervendo, com a graça de Deus. Até lá, gente!